Olá, 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 sejam todos aí muito bem-vindos à nossa aula nova aí de hoje. Então, um dos temas mais pedidos aí de todos os tempos, foco e gestão de tempo, né? Sempre quando eu entrevisto alguém, talvez até já tenha falado com você ou com pessoas que você conhece, e assim, eu pergunto assim, o que é que gostaria de aprender, o que é que gostaria de entender melhor, o que é que tem dificuldade. Foco e gestão de tempo sempre aparece de algum modo, assim, geralmente bem direto, né? Geralmente problemas de foco, de atenção e concentração nas tarefas e gestão de tempo. Por isso que eu resolvi combinar esses temas, inclusive. Como sempre, a gente tem aqui um mapa mental para orientar a aula, isso aqui vai ficar disponível para vocês também. Então você vai poder revisar tudo com calma, ver tudo com calma depois também, aí no conforto da sua casa. E são temas muito relacionados, por isso que eu resolvi trabalhar com eles juntos, né? Primeiro que você vai precisar ter foco para você conseguir avançar nas tarefas de uma forma significativa, que você consiga ter um progresso tanto de curto prazo quanto no longo prazo também, né? Você não vai conseguir isso se você não tiver foco, se você ser vencido pela dispersão, e hoje em dia é muito difícil. A gente tem muita distração hoje em dia. As próprias coisas que a gente usa, né, o próprio celular, a própria televisão, elas contribuem tanto para a perda de tempo quanto para a perda dessa capacidade de concentração também. Então a gente vai ver maneiras hoje de contrabalancear isso, né, de como não cair vítima dessas circunstâncias e hoje em dia, mesmo com tudo que está rolando, mesmo com todas essas tecnologias que chamam a nossa atenção o tempo inteiro. Então a gente vai ver isso e gestão de tempo para a gente conseguir administrar isso, né? Para a gente conseguir dar conta das coisas de uma maneira que não nos estresse, de uma maneira que a gente vença a procrastinação, de uma maneira que a gente consiga dar conta de tudo e não se sentir culpado pelas coisas que não dão tempo, né? Como que dá tempo? Como que a gente consegue administrar o nosso tempo? Esse recurso aí que todo mundo tem a mesma quantidade, mas que algumas pessoas conseguem tirar muito mais proveito que outras. Por que que isso acontece? É porque elas nasceram de um jeito diferente ou porque elas simplesmente aprenderam a lidar com isso de uma forma mais inteligente? Então, tudo isso a gente vai ver. Eu vou aqui aumentar a câmera, né? Vou deixar um pouquinho maior, eu acho que é melhor, né? E bora para aula. Então, como sempre, a gente tem aqui o nosso mapa mental. Parte de motivação, eu já falei um pouquinho, mas é bem direto aqui, né, pessoal? Hoje em dia, muita gente tem dificuldade com a dispersão, tem dificuldade com a rotina, não sabe como construir bons hábitos, não sabe como organizar isso tudo. Então, a aula de hoje é justamente para você tomar as rédeas de volta, né? Para você aprender a controlar o seu tempo, para você conseguir fazer tudo o que você precisa fazer, não se sentir culpado, dar conta de tudo e ter mais tempo livre como consequência também, né? Então, a gente vai ver a mentalidade necessária para isso. Eu vou falar só sobre foco, então, de fato, como você ter foco, como você conseguir se concentrar para fazer as coisas, porque tudo que vale a pena vai precisar de foco para fazer, para estudar, você vai precisar para aprender um idioma, para aprender um instrumento musical, para atividade física, para trabalhar, você vai precisar de foco para atividades difíceis, né? Depois, só gestão de tempo, e então vou passar tudo que você precisa saber sobre gestão de tempo para você controlar aí e parte de hábitos também eu vou passar um protocolo para você construir hábitos de uma forma que funcione, desmistificar um pouco dessa questão, assim, de quantos dias que leva para formar um hábito, estratégias para fazer tudo mais, tudo isso a gente vai ver na aula de hoje, né? Então, só para a gente já ir dando início aqui, a parte da motivação é realmente para você tomar controle da sua vida, para você conseguir fazer as coisas que você quer, do jeito que você quer, tá? Então, isso é uma coisa boa, né? No fim, para você tomar controle. Muitas vezes a gente não tem uma rotina, ou a gente não tem um planejamento, e de duas uma, né? Ou a gente acaba desperdiçando muito tempo procrastinando, ou a gente fica com tanta tarefa, com tanta coisa que a gente não consegue pensar com clareza, a gente gasta energia com coisas que não vão dar resultado, a gente acumula estresse, a gente acaba perdendo desempenho, a gente acaba desanimando, largando as coisas, e fica com aquela sensação de muita coisa, né? Muita coisa para fazer, muita coisa para fazer, não consegue descansar, sabe? Perde o sentido das coisas e acaba virando uma bola de neve também, tá? Então, a gente quer evitar essas duas coisas. O que a gente quer é uma rotina que funcione para você, né? Que você se sinta feliz e realizado fazendo e que seja o suficiente, que seja mais que o suficiente para tudo que você precisa, tá? Esse é o nosso objetivo aqui e isso é possível e eu vou mostrar como. Então,
assista a aula até o final que vai ficar bem claro e todos esses bloquinhos vão se encaixar, né? Mentalidade vai encaixar, foco, gestão de tempo, hábitos, tudo isso encaixa para você tirar mais proveito do seu tempo e para você ter foco também, né? Então, a mentalidade é que a gente já tem uma rotina, né? O que que é rotina? É o que que você faz meio que sem pensar, né? Rotina é o seu modo automático. Então você tem uma rotina que ela ou vai ser constituída por maus hábitos ou por bons hábitos no geral, né? Mais de 50% do que a gente faz no dia a dia não são tarefas conscientes. A gente faz como hábito, né? Então o nosso cérebro aí num esforço aí para economizar energia, ele vai tornando as tarefas que a gente repete com uma certa frequência mais fáceis, né? Então, pensa aprender a dirigir, por exemplo. No começo é muito difícil, né? Você tem que pensar em todas as etapas, a pé na embreagem e no freio, tira o pé do freio, bota a pé na embreagem, bota a marcha, acelera, daí tem a pressão para acelerar, aí tem o controle. Então, tem uma série de tarefas que no início é muito difícil. E conforme a gente vai fazendo, essas tarefas ficam automáticas. E isso é o que? É neuroplasticidade. É o cérebro tornando essas tarefas mais fáceis. Tá? E isso vem da repetição e vem da nossa emoção também durante a tarefa. Não, mas o ponto central é que a rotina ela vai vir de forma inconsciente ou inconsciente, né? Se todo dia de manhã, que é o que a maioria das pessoas tem esse hábito, é verificar o celular, se você começa a fazer isso algumas vezes, eventualmente isso vai virar um hábito tão forte que você não vai nem perceber, você vai começar a fazer e não vai nem perceber, tá? Mas se você aplicar um esforço consciente, você consegue mudar isso e ter hábitos melhores durante a manhã. E nessa parte eu vou explicar exatamente por que é tão danoso usar o celular de manhã e como superar isso também, tá? Então você já tem uma rotina, né? A rotina não é uma coisa opcional, é como seus dias são construídos. E pode ser uma rotina desbalanceada, uma rotina no improviso, ou pode ser uma rotina consciente que vai te levar para onde você quer chegar, tá? Então, todo mundo tem rotina e uma boa rotina, né? Então, vamos aqui concentrar a rotina no sentido bom da palavra, numa rotina que funcione, numa rotina boa. Vamos usar a palavra dessa forma. Uma boa rotina ela vai ser a sua aliada. Então, a gente construir uma rotina vai permitir que a gente chegue onde a gente quer de forma sistemática, de forma que cada dia seja como um bloco para uma construção e esses blocos eles são progressivos, né? Então, o que a gente fez no dia anterior vai permitir que a gente faça coisas novas hoje, que vão permitir que a gente faça outras coisas amanhã, que a gente antes não conseguia. Então, ver essa parte progressiva como algo bom, que a maior parte dos nossos dias vão ser dias ordinários, vão ser dias comuns, e que vão ser poucos dias da nossa vida, sei lá, 5 dias da sua vida, 6, 7 dias da sua vida, que vai acontecer algo muito significativo que vai mudar tudo, né? Só que esses dias muito significativos, eles só vão vir dessa construção diária, né? Então o tempo vai passar independente dessa construção diária ou não, né? O inverno vai chegar independente de você plantar e armazenar a comida ou não, né? O inverno vai chegar. É a mesma coisa, esses dias importantes eles vão chegar, mas eles vão depender do que a gente vai fazer nesses dias ordinários. Então, a maioria das atividades que a gente faz, elas têm um efeito cumulativo. Você estudar um dia ou você ir para academia um dia não vai significar nada no grande esquema da sua vida, mas você fazer, por exemplo, você ir 200 dias durante o ano na academia, vai ter com certeza um resultado, depois de 6 meses vai ter um resultado no final daquele ano. Se você mantém isso por 5, 6 anos, com certeza vai ter um resultado muito maior, mas um dia individual daquilo ali não representa muita coisa, né? Pode ter alguns efeitos de curto prazo, pode ajudar na sua disposição, no seu humor, mas os efeitos de saúde, eles vão vir de você tornar essa atividade sistemática. Mesma coisa com estudo. Em um dia de estudo você não vai aprender muita coisa, você não vai conseguir ir bem numa prova com um dia de estudo. Mas pensa 5 anos de estudo num tema, né? Pensa 10 anos de estudo, 20 anos de estudo, mesmo um ano de estudo só, ou mesmo um curso só que você faz com mais dedicação, que você coloca na sua rotina estudar um período ou ler um período, né? Isso vai ter um efeito cumulativo muito bom, né? Você vai ter um efeito imediato, mas grande parte do efeito você vai perceber no médio e longo prazo. Mas independente do tempo vai passar, então vamos gastar o tempo de uma forma que vale a pena que a gente construa algo, que a gente olhe para trás. E a gente tenha orgulho e que a gente consiga olhar para frente confiante com os recursos necessários para a gente continuar caminhando também, né? Então, independente de onde você está hoje, né, não se preocupe com onde você está hoje, se preocupe mais com a direção que você está indo, para onde você está indo.
né? Porque isso é o que mais é significativo. Então, às vezes a gente tem problemas no nosso curto prazo e a gente permite que esses problemas prejudiquem toda a nossa visão toda a visão da nossa vida, todas as nossas ambições que a gente tinha no início, né? Então, às vezes você está com um problema com nota e esses problemas no seu desempenho escolar ou acadêmico estão te desanimando de tudo que, sabe, de tudo que você se propôs a fazer, de tudo que aquilo começou, e é só uma fase que você está mal, né? Ou é só uma prova que você foi mal, mesma coisa com dinheiro. Às vezes a gente está mal financeiramente ali e a gente permite que esse mal-estar financeiro, essa falta de dinheiro na conta, nos estresse ao ponto que a gente não consiga trabalhar para pagar a fatura do cartão, ou que a gente não consiga ter confiança na nossa capacidade de resolver os problemas. Então, reconheça que esses problemas de curto prazo, eles podem sim crescer se você não cuidar deles, mas que você precisa fazer as coisas que estão no seu alcance e que fazendo o que está ao seu alcance você vai conseguir resolver essas coisas, né? Então, não permita que problemas de curto prazo, primeiro, aumentem de tamanho, então não permita isso, mas não permita que eles atrapalhem as atividades sistemáticas, como para academia, ter uma boa noite de sono, estudar, ler, né, tudo isso que a gente vai ver com calma aí ao longo da aula de hoje. Não permita que esses problemas te desmotivem e que te deixem ficar parados, porque daí esses problemas eles só vão aumentar de tamanho, vai ficar cada vez mais difícil de resolver e que hoje você tem as ferramentas necessárias para resolvê-los. Talvez não seja algo imediato, mas é algo que você vai conseguir dar conta. E o que a gente vai ver na aula de hoje de foco e gestão de tempo vai ser um baita ferramental aí também, para você conseguir dar conta. Então, a mentalidade que vale a pena fazer é algo possível e você vai colher benefícios já em curto prazo, em médio e longo prazo também. Então, é uma coisa que quanto antes você entender isso e aplicar, melhor e mais rápido também vai ter resultado. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre foco. A gente pode dividir o foco em duas etapas, né? Mas independente disso, é importante entender que o foco ele é uma decisão. Ele não simplesmente acontece. Então, o nosso cérebro, assim, a nossa mente, ela tem dois estados comuns, assim, né? Um é o mais comum, que é o estado de prestar atenção para qualquer coisa. Então, é um estado de alarme, né? Um estado de observação. Então, pensa no nosso ancestral na selva lá, ele precisava estar atento porque podia surgir uma ameaça de repente, ou qualquer barulho poderia influenciar o que ia acontecer em instantes seguintes, assim. Então, o estado comum da nossa mente, ela está aberta, em modo alerta, para ameaças, para oportunidades. Então, ela está prestando atenção em tudo, só que ela não está prestando atenção em uma coisa só. Outro modo que a gente tem é o modo de concentração, o modo de atenção. Tá? Então, com um esforço consciente, inclusive o nosso panorama, né, a nossa visão, ela se estreita, a gente enxerga menos, assim, a visão panorâmica diminui, e a gente consegue ter atenção para alguma coisa. Então, qualquer atividade difícil que exige concentração, você vai precisar ter esse foco, e a mente, então, ela muda de um estado para o outro, né? Então, as coisas difíceis que a gente quer fazer, que vai exigir atenção, elas vão exigir esse esforço adicional e elas vão exigir segurança, assim, né? Então, se você está num ambiente barulhento, num ambiente inóspito, você não vai conseguir ter essa atenção, né? Então, a atenção, assim, é civilização, é paredes, você está num ambiente com porta fechada, num ambiente com silêncio ou com tapa-ouvido, assim, ou fone de ouvido. Então, e ele não vai ser algo que vai acontecer de forma automática. Ninguém vai acordar, nossa, já estou em modo aqui, já vou para academia focado, já estou em modo de estudo aqui. Ele é uma decisão consciente. Depois que a gente toma essa decisão, a gente começa a atividade, né, depois de 5 minutos em média, a gente vai entrar nesse modo focado, né, a nossa biologia, a nossa neurobiologia, ela vai se modificar para que a gente consiga ter atenção, tá? Mas não é algo automático. A gente pode dividir o foco em dois, tá? Só para ficar bem claro do que a gente está falando, e que é o macrofoco e o microfoco. O macrofoco é como se fosse a sua visão de vida, né? Ou as suas metas de vida, aquela coisa grande, aquela direção geral que tu tem. Então, muitas pessoas têm medo de definir essa visão porque elas vão achar que isso vai limitar elas, né? E vai, de certo modo. Mas é melhor você ter um limite que você sabe, consciente, do que você permanecer várias coisas em potencial, né? Igual uma criança. Uma criança, ela brinca de bombeiro, brinca de astronauta, ela brinca de policial, brinca de polícia e ladrão, brinca de tudo ali. Só que no fundo ela não é nada, ela só estava brincando de várias coisas ao mesmo tempo e estava tudo na imaginação, né? Então,
ela tem o potencial de ser todas essas coisas, mas ela não consegue ser todas essas coisas ao mesmo tempo. Um adolescente, um adulto, né, eles continuam tendo potencial, só que eles precisam direcionar esse potencial. Ou eles vão, né, continuar que nem a criança ali, imaginando várias coisas, mas não realizando nada concreto. Então, o macrofoco, ele é essa sua visão de vida, tá? Então, eles são as suas metas para a vida. Você não precisa ter metas super específicas, quer dizer, metas super específicas são boas. Elas geralmente não vão ser o ponto de partida. Seu ponto de partida vai ser uma direção de você saber para onde você está indo, que vai ser algo que faz sentido, que você gosta, que você vê ali o valor para você e valor para outras pessoas, né? E aquela sensação de, cara, isso aqui faz sentido, é legal, eu quero fazer isso, sabe? E exige um tempo de permanência. Você não pode pular de galho em galho o tempo inteiro, porque é como se fosse várias estradas que você pode seguir, sabe? Você não pode avançar um pouquinho, na primeira dificuldade voltar a explorar outra, na primeira dificuldade voltar a explorar outra. E você tem que entender que você tem tempo, né? Que as coisas que você aprende num caminho, eles não vão ser desperdiçadas em outro caminho, que as habilidades que você aprende com uma profissão, elas não vão para o lixo quando você troca de profissão, quando você troca de atividade. Então, mas você precisa ter um certo tempo de permanência ali para realmente aprender, para realmente conseguir sentir algum resultado, conseguir ter alguma especialização e realmente conhecer as coisas, né? A gente não conhece as coisas no primeiro ano, a gente não conhece as coisas depois do primeiro desafio, a gente começa a conhecer as coisas com o tempo. Então, você precisa ter essas metas para a vida, são metas que elas podem te assustar um pouco, mas que elas vão te tirar da zona de conforto, porque uma coisa que acontece muito é a gente mira muito baixo, né? Então a gente vai sempre, né, para o caminho mais fácil, para o caminho mais de conforto, então a gente meio que se sabota, sabe? A gente bota uma meta que a gente tem certeza que a gente vai bater. Então, uma meta financeira é algo fácil que de metrificar, então vamos usar de exemplo. Eu quero ganhar poucas pessoas, né? Presta atenção nesse exemplo. Poucas pessoas vão colocar uma meta financeira de R$ 10.000 por mês, porque elas sabem que a chance delas falharem é alta. Então, elas se contentam com uma remuneração menor, tá? No curto, e não tem problema ter uma remuneração que não seja elevada no curto prazo, no presente, na oportunidade que você tem nesse momento. Só que é muito fácil você se contentar com aquilo e achar que o resto está fora do seu alcance, que você não tem capacidade, ou que o mundo é injusto, ou que você nunca vai conseguir ganhar R$ 10.000 por mês. E digamos que você não consiga nesse ano, o ano que vem ganhar R$ 10.000 por mês, mas só o fato de você ter se direcionado para um número maior vai ter te colocado assim, vai ter te mostrado outras oportunidades, e digamos que você começou a ganhar 6.000, sabe, já é um avanço maior do que aqueles 1.500, R$ 1.000 que você tinha garantido. Então, as metas para a vida, elas são coisas que elas podem te assustar, elas não são coisas para te travar, né, e é uma coisa gradual. Então, eu boto uma meta de fazer uma maratona, eu não vou no primeiro dia de treino correr 20 quilômetros, se eu nunca corri 5 na vida. Eu vou, sei lá, tentar correr 2 quilômetros num dia e ver o que acontece. Eu vou num ritmo não muito pesado. Mesma coisa com uma meta financeira. Eu parto de uma meta maior e eu vou dividindo essa meta. Só que eu preciso saber para onde que eu estou indo e eu preciso ir ajustando a mira, tá? E eu só vou conseguir ajustar a mira se eu entro naquele caminho e com as informações que eu obtenho naquele caminho, eu vou ajustando. Então, digamos que eu tenho interesse em programação. Eu vou entrar nesse mercado aqui de programação. Conforme eu estou nesse mercado, eu vou ter informações novas que vão me permitir ajustar a mira. Então, eu vou fazer coisas cada vez mais específicas, só que antes eu não tinha cabimento de, não, eu quero fazer exatamente isso aqui, porque eu não tinha informação suficiente para tomar aquela decisão. E agora, depois que eu pulei, assim, depois que eu comecei a conhecer, eu tenho essas informações. Então, né, se você sente que você está parado, se você sente que você não tem uma direção, se não tem algo para onde você está caminhando, para onde você está indo, decida algo que tenha valor para outras pessoas, algo que você veja uma certa aptidão sua, um certo interesse seu, e vai ter partes que você não gosta, vai ter partes difíceis, mas isso faz parte da jornada, né? Pensa quão mais recompensador vai ser se você superar esses desafios, ao invés de você sempre procurar um caminho mais fácil, né? Que a nossa natureza vai ser procurar o caminho mais fácil, só que isso não vai ser interessante pra gente, né? E a gente sabe quando a gente está dando o nosso melhor, ou quando a gente está só fazendo o mínimo das coisas, sabe? Então, esse aqui é o macrofoco.
O microfoco, né, vai ser a parcela diária de tarefas que vai vir a partir dessa visão geral, por isso que a gente começou falando de macrofoco. Então, o microfoco vai ser ali o seu dia a dia, a sua rotina, vai ser o número de tarefas que, num efeito sistemático, com o efeito do tempo, ela vai nos levar nessa direção geral, tá? Então, é aqui que, quando eu falo de foco, geralmente eu estou me referindo a microfoco. E quando eu quero falar de macrofoco, eu geralmente falo visão de vida, objetivos, metas mais amplas, tá? Então, as metas para a vida, né, só para encerrar o macrofoco, elas têm que ser claras, específicas, e elas podem te assustar. É bom que elas te assustem, que elas te deixem um pouco desconfortável. É melhor do que você ter uma mira muito abaixo do seu potencial, que você sabe que aquilo é fácil para você, que aquilo ali não vai te deixar satisfeito. É melhor algo que te dá aquele frio na barriga, tipo, nossa, isso aqui é difícil, poucas pessoas conseguem, mas eu vou tentar fazer. Que mesmo que você não bata aquilo lá específico, com certeza você vai conseguir realizar mais do que se você tivesse ido direto ali para a zona de conforto. Então, isso aí é o macrofoco. O microfoco vai ser as nossas tarefas da rotina, tá? E essas tarefas assim da rotina, elas vão precisar da sua atenção. Você vai precisar eliminar as distrações e retomar a atenção quando você perder. Então, é normal, quando você está estudando, de repente você se lembra de alguma coisa que você tem que fazer depois. Ou é normal você querer verificar o celular, você ter essa vontade de verificar o celular. E então às vezes você vai perder a atenção, você vai se distrair, você vai escutar uma conversa e perder a atenção, enfim. Quando isso acontece, o que você faz é você retoma a atenção com calma, né? Sem neuro ali, você vai e retoma a atenção, tá? Então você vai ter blocos de tempo, isso aqui eu vou detalhar na próxima sessão, mas durante um bloco de tempo você vai ficar focado em uma atividade. Tá? Antes de você focar em uma atividade, você pode ter um certo multitasking, assim, né? Então você pode lavar louça e escutar música, ou lavar louça e escutar um podcast. Você pode fazer coisas, mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mas quando você precisa de atenção para estudar, para trabalhar, aí faz uma coisa só, aí é assim multitasking. Então você vai eliminar as distrações. O que é eliminar as distrações? É dificultar as coisas que podem te distrair. Então você vai preparar tudo que você precisa de antemão, vai comer antes, vai trazer água, vai pegar todo o material que você precisa, você vai fechar a porta, você vai avisar as pessoas que você vai ficar ocupado, vai botar o celular no modo avião ou vai deixar distante de você. Você vai eliminar tudo. No computador você vai deixar aberto só o que precisa estar aberto para aquela tarefa, tá? E você vai ficar, durante aquele tempo você vai ficar focado, tá? Você pode usar Pomodoro, você pode fazer pelo seu próprio ritmo e você pode sim ter pequenas pausas a cada 40 minutos, a cada 45 minutos. Quando sente que está ficando difícil ali, está ficando pesado mentalmente, dá uma pausa e uma pausa de 5 minutos e retoma a atividade. Aí depois de um tempo, de 2, 3 horas ali de algumas sessões já tira uma pausa um pouco maior, faz algo divertido e volta, né? Se alimenta, conversa com as pessoas, responde o que precisa, escuta uma música e volta para as coisas que você precisa fazer. Então isso aqui é um instrumento mais geral, assim, os passos mais gerais. Agora vai ficar mais específico, vai ficar mais detalhado, então vai ficar um pouquinho mais claro o que você tem que fazer e como que você organiza essas atividades, como que você gerencia o tempo de forma que funcione aqui na seção de gestão do tempo, tá? Então, quais que são os princípios básicos assim de gestão de tempo, né? Isso aqui ajuda bastante, não é todo mundo que sabe. Então, o primeiro é que você não dá para abraçar o mundo, não dá para fazer tudo, né? Você não consegue dar conta de tudo. Então, o que você precisa fazer é elencar de 3 a 5 tarefas importantes para realizar no dia, não mais do que isso. Porque o que acontece quando a gente elenca todas essas tarefas ou qualquer demanda que surge, que alguém pede para a gente, ou que a gente acha que a gente tem que fazer, a nossa tendência vai ser colocar coisas demais. A gente não vai dar conta dessas coisas porque a gente vai estimar o tempo errado para fazer as tarefas, a gente vai superestimar a nossa concentração, nossa capacidade, né, porque a gente vai se cansando ao longo do dia. A gente vai colocar coisas demais, a gente não vai conseguir fazer tudo e a gente vai se sentir frustrado por conta disso. Então, ou a gente vai abandonar as tarefas depois de um tempo e vai começar a fazer muito menos, né? Ou a gente vai ficar nesse ciclo de estresse, esse ciclo de muito trabalho, assim, e um trabalho não direcionado, fazendo tarefas que não vão gerar resultado, né? Gastando tempo com tarefas que a longo prazo elas não vão agregar nada, né? E-mail, nossa vida não vai agregar nada, né? O que vai agregar é o trabalho concentrado, só que geralmente a gente preenche o tempo
com as tarefas mais fáceis, com as tarefas mais simples, e a gente evita as tarefas que têm uma certa chance de rejeição, uma chance de falha, uma chance de ouvir um não, né, uma chance de fazer e não dar certo. A gente evita essas tarefas que são mais difíceis, mas que têm uma chance real de melhoria, de progresso, para tarefas mais fáceis, só para encher a agenda, só para lotar a agenda. Então, estar ocupado não é ser produtivo, né? Ser produtivo é fazer as coisas que vão te levar nessa direção interessante lá do seu macrofoco. Então, para evitar isso, e ao invés de não planejar nenhuma tarefa, fazer o que dá na telha, ou fazer quando chamam a gente para fazer alguma coisa, tem uma aula agora, vou prestar atenção na aula. Aí depois da aula não tem compromisso, não vou fazer nada. Aí tá perto do prazo do trabalho, vou fazer o trabalho aqui em cima da hora. Não, a gente vai fazer as coisas com antecedência, com planejamento. Isso vai evitar estresse, isso vai permitir que a gente faça um bom trabalho com o tempo, né? Que a gente não dependa de prazos, que a gente consiga controlar o nosso estresse, que a gente não fique se estressando e que a gente realize o que é realmente importante, que a gente não viva no improviso, que a gente não viva, né, nas demandas, que a gente não viva só apagando incêndio. Então, você vai escolher um período do dia. Eu gosto de fazer na noite anterior ou uma vez na semana, assim, no domingo, elencar essas tarefas por dia, tá? Você não precisa fazer mais do que isso. Elenque essas tarefas mais importantes e as tarefas que são menos importantes, que são mais rápidas, você vai encaixando ali. E você não precisa ter um horário específico, tipo, 9 da manhã até 11 eu vou fazer essa tarefa aqui, né? Mas você precisa ter um período, assim, que você sabe que você vai fazer aquela tarefa e você precisa ter uma noção de quanto tempo. Então, por exemplo, digamos que você tem um trabalho para entregar da faculdade. A tarefa inicial vai ser trabalho da faculdade, então você vai tender a procrastinar ou a evitar esse trabalho, porque é uma tarefa muito ampla, putz, fazer o trabalho da faculdade é muito trabalho. Mas digamos que eu transforme essa atividade em escrever por 25 minutos o relatório. A tarefa ficou muito mais fácil, eu vou conseguir avançar nela e eu vou conseguir trabalhar com antecedência nesse trabalho, eu não vou deixar para a última hora. Então entende como a forma que a gente elenca essas tarefas ajuda bastante. Então eu sei que eu tenho um relatório semana que vem, eu posso deixar para fazer na véspera e ficar 3, 4 horas ali sofrendo, ou eu posso fazer 25 minutos por dia daquilo lá, que é uma coisa fácil de organizar, né? Eu tenho uma prova daqui a 2 semanas. Eu posso todo dia estudar 2 horas, primeira coisa que eu vou fazer durante a manhã, ou eu posso deixar enrolar para aquela prova e deixar tudo para véspera e ter um mau resultado, tirar uma nota baixa naquela prova. Então, são exemplos de tarefas importantes que seria muito simples, muito fácil eu listar e incluir na minha rotina. Tá? Então, você vai elencar de 3 a 5, não mais do que isso. Você vai começar pela tarefa mais difícil. Tá? Isso daqui tem um motivo neurobiológico. Né? Tem aquele ditado lá que é faça primeiro o mais importante, mas é que na verdade que quando, né, o motivo real disso é que quando a gente acorda, a nossa mente ela vai estar direcionada para um estado de atenção, tá? Ela vai querer se concentrar. Então você vai ter mais capacidade cognitiva, mais energia no começo do dia. Então comece direto pelo que é mais difícil e depois as tarefas mais simples que vão exigir menos esforço você vai conseguir dar conta. Então não comece com o que você facilmente dá conta ou com o que você mais gosta. Comece por aquilo que vai ser mais difícil. Então, no meu caso, é estudar. Para mim, eu tenho muita dificuldade de estudar. Né? Começar a estudar não é uma atividade natural para mim, mas trabalhar eu gosto. Então, se eu começo o dia direto no trabalho, né, eu vou ter dificuldade de estudar depois, porque o trabalho vai me cansar e o estudo vai ficar muito difícil. Então, eu vou deixar para amanhã. Mas se eu começo o dia estudando, primeiro eu vou me sentir muito bem, porque eu fiz algo que é difícil para mim. Eu vou conseguir garantir um resultado bom nas provas, vou ter lá, passar nas matérias da faculdade. E o trabalho eu vou conseguir fazer de qualquer forma, tá? Então comece por o que é mais difícil para você. Isso depende de pessoa para pessoa. Se a atividade física é muito difícil para você fazer, faz no começo do dia. Se é mais tranquilo, pode fazer de tarde, pode fazer de noite, né? Então comece pelo que é mais difícil para você, não no que é mais difícil para as pessoas em geral, porque muda muito de pessoa para pessoa. Então você vai elencar essas tarefas. Então primeiro você só lista de 3 a 5 coisas, não mais do que isso, tal. Se surge mais coisa na sua cabeça, veja se aquilo é de fato importante, e se for importante, ou deixe para outro dia, ou veja realmente o que mais vai te mover na direção do seu macrofoco, tá? E elimine, veja o que você está fazendo por obrigação, ou veja o que você está fazendo, mas que você não precisa fazer naquele momento, que você pode deixar para o futuro,
e que não vai causar prejuízo. Então, digamos que eu quero aprender um idioma, mas isso não é prioridade para mim. Faz sentido eu incluir essa tarefa no meu dia? Será que eu vou dar conta? Ou será que eu posso deixar mais para frente? Né? Então, você vai distribuir em períodos do dia e quando você vai estar concentrado lá, quando você está ocupado com uma tarefa e surge alguma demanda, então você lembra que você tem que comprar alguma coisa, ou você lembra de um trabalho que você tinha esquecido para a semana que vem, então você anota isso. Então você deixa em algum lugar que você vai conseguir depois, numa agenda, por exemplo, no celular mesmo, anota isso e depois, no período que você tem de fazer o planejamento, de fazer a organização, você aloca aquela tarefa. Você aloca quando que você vai dar atenção para aquilo, né? Então, e você vê quando que você consegue juntar. Então, se eu sei que eu tenho que ir no mercado, eu já aproveito o dia que eu vou ter que sair de casa e eu já faço as outras coisas que eu preciso fazer. Então, eu tenho que ir no mercado, na farmácia, eu tenho que pagar alguma conta. Eu vou aproveitar e vou fazer tudo no mesmo dia, né? Ao invés de, não, eu tenho que ir no mercado, então eu vou agora. E eu vou atrapalhar todo o meu trabalho aqui. Não, eu vou resolver essas coisas todas de uma vez. E como é que eu vou saber que eu tenho tudo isso para resolver? Porque eu anotei lá e durante a noite, quando eu organizo o meu dia seguinte, né? Ou durante a manhã, tem gente que gosta de fazer a rotina de manhã, organizar de manhã. Durante a manhã eu vou botar aquilo lá, vou botar um horário para fazer aquilo lá, vou botar um lembrete para fazer aquilo lá, tá? Então, se surgir demandas, simplesmente anote, né? O papel da sua mente não é guardar esse tipo de informação, o papel da sua mente é resolver problemas, é fazer o que você precisa fazer. Então, não ocupe a sua mente com lembretes, né? E por isso que é importante quando você vê uma informação significativa, você anota, né? Quando, eu tive uma ideia para minha rotina, lembrei, né, escutando o Nicolas aqui, eu lembrei de uma coisa que eu tenho que fazer no trabalho, na faculdade. Anote, não deixe, não, vou lembrar depois, vou fazer depois. A chance é que você vai se esquecer, né? Então, faça isso e elenque um horário para fazer o seu planejamento, tá? Eu gosto de todo domingo planejar minha semana. Então, no domingo eu vejo lá tudo que eu tenho que fazer, dou uma organizada. Na véspera eu dou uma revisada, incluo uma tarefa ou outra, mexo numa tarefa ou outra. Mas isso é bom, porque daí eu não tenho a fadiga, aliás, de decisões, né? Tem um fenômeno que acontece que tomar decisões cansam, né? Então, se digamos que eu acabei de estudar e eu não sei o que eu vou fazer em sequência, eu vou gastar energia cerebral para pensar no que eu vou fazer em sequência. Então, será que eu estudo mais um pouco? Será que eu estudo outra matéria? Será que eu saio? Será que eu lavo a louça? Isso vai me cansar, tá? Então, se eu decidir de antemão, eu só tenho que executar essas coisas. Eu vou gastar energia fazendo essas coisas ao invés de decidir o que eu vou fazer. Então, tem muito mais benefício você decidir de antemão. E a vida não perde o automatismo, sabe? A vida não perde a graça quando a gente acha que vai estar tudo automatizado, porque primeiro que a gente ainda vai estar vivendo e fazendo aquelas coisas, então a gente ainda está vivo. E segundo que sim, vão surgir imprevistos, vão surgir coisas novas, né? A vida não fica chata quando tem rotina, a vida fica muito mais equilibrada quando tem rotina. Você tem mais tempo quando tem rotina, né? Então, não acho que as coisas vão perder a graça, pelo contrário, os imprevistos eles vão surgir e eles não vão ser motivo de estresse para você, né? Porque você fazendo as coisas mais importantes, né? Reservando tempo para as coisas, você vai conseguir avançar e você não vai se sentir culpado quando surgir alguma coisa, tá? Então, esses aí são os princípios da gestão de tempo. A gente agora vai para ferramentas e depois eu vou passar um método simples para você conseguir montar a rotina com base nos períodos do dia. Então, ferramentas, pessoal. Ferramentas é algo muito pessoal, tá? Tem algumas instruções gerais, mas você tem que ver o que funciona para você também, tá? Eu gosto muito do Google Calendar. Ele é essencialmente um calendário mesmo, uma agenda. Então ele tem lá os dias da semana, os meses. É um calendário, tá? Você consegue criar tarefas e definir lembretes e blocos de tempo. Então você consegue criar eventos lá no Google Calendar. Ele é muito bom pelo seguinte motivo. Primeiro, porque você tem o seu tempo organizado lá. Então você consegue olhar e isso tira bastante ansiedade, porque digamos que, né, isso acontece no começo da faculdade, o pessoal não está acostumado com o horário de aula, não sabe onde é que tem que ir, não sabe o local da sala, esquece os horários, e às vezes perde aula ou chega atrasado. O Google Calendar você reserva um tempo e você coloca todas as suas atividades fixas lá, é muito simples de usar. Você pode fazer pelo celular, pode fazer pelo computador, sabe? É muito tranquilo. Então você deixa lá todas as suas atividades que são fixas e você define uma notificação para 30 minutos antes ou para uma hora antes, tá? Você pode customizar lá. Inclusive pode convidar pessoas para eventos, então
Você pode, se tem uma reunião, você pode colocar e-mail dos seus colegas lá de reunião, dos seus amigos, eles vão receber notificação por e-mail também. Então você pode sincronizar com outras pessoas, eventos, assim. Mas o jeito que eu uso eu não tenho tudo 100% que eu vou fazer lá no Google Calendar, porque eu trabalho com esses períodos de tempo, mas as minhas atividades fixas, como aula, treino, compromisso, né, que eu vou dar alguma tutoria, alguma coisa, eu deixo fixo lá. Então, primeiro porque ele vai me lembrar, segundo que eu consigo verificar o que tem no dia seguinte, na semana seguinte, e fica organizado lá. Então ele fica como uma base assim de compromissos, de tarefas fixas. E quando surge uma tarefa nova, tipo uma entrevista de emprego, alguma coisa, você cria o evento lá com antecedência também, bota para te lembrar e você consegue consultar no celular quando você está na rua, né? Se precisa de alguma coisa, consegue ver lá. Então, se você não usa o Google Calendar, vale a pena usar. Não precisa colocar tudo que você vai fazer lá, não precisa deixar tudo que você faz com o seu tempo lá. Mas as tarefas fixas lá, os seus compromissos fixos, é muito bacana ter. Segundo lugar, o Todoist ou Google Tarefas. Eles são mais simples, eles são apenas checklists. Então, eles são apenas para você colocar coisas que você tem que fazer e depois você marcar. Tá? É bom no começo, assim, quando você está se acostumando a fazer as coisas. Você também pode botar tarefas que se repetem. Então, se todo dia, né, da semana você estuda, você pode colocar lá estudar. Então, você não precisa criar todo dia essa tarefa de estudo. Você coloca lá 2 horas de estudo. Todo dia ele vai te lembrar dessa tarefa e todo dia você consegue marcar, né? Hábitos que você está tentando montar, você pode criar lá também. É os dias que você vai fazer esses hábitos, que tem hábito que não vale a pena fazer todo dia, eu vou explicar daqui a pouco. Você coloca lá e você marca, tá? Então você vai ter tanto de lembrete quanto para você se focar. Então, lembra aquelas de 3 a 5 tarefas que você vai ter que fazer? Coloca, e você não precisa usar todas elas, você escolhe algumas dessas ferramentas para usar com base no que funciona melhor para você. Aqui eu estou dando opções, tá? Não precisa usar tudo, hein? Inclusive não use tudo. Você vai gastar mais tempo planejando do que fazendo, né? Então isso é um paradoxo do planejamento. Você quer otimizar o seu tempo planejando, mas você não quer gastar tempo demais planejando, porque daí esse tempo você vai perder que você poderia fazer as coisas que você precisa fazer. Então, uma ferramenta de checklist, assim como o Google Tarefas, né? O Todoist ou o Google Keep para anotar ideias, esse tipo de coisa, ajuda também, tá? Então você pode fazer isso e marcar lá. E é fácil, é um controle fácil. E daquelas de 3 a 5 tarefas importantes, são essas tarefas que você define lá. E aí quando surgem outras coisas, você bota lá, mas você bota um outro prazo, né? Você continua fazendo aquilo que você elencou que você vai fazer. Outra ferramenta é o Trello. Eu vou deixar na descrição um vídeo que um amigo meu fez, o Pedro Luca, de 10 minutos, um vídeo muito legal, de como usar o Trello para planejamento semanal. Então lá você pode planejar a sua semana. Então ele é parecido com o Google Calendar também, só que ele não tem aquela base nos horários, então ele fica mais para... Ele tem mais customização, né? Você consegue escrever lá, você consegue detalhar coisa, você consegue ter algumas funcionalidades legais lá. Você pode usar para organizar trabalho com colegas, coisas assim, para algum projeto que você tenha pessoal, você consegue usar também. E você pode usar para gerenciar o seu tempo também, ou para organizar suas tarefas, para você ter essa visão das suas tarefas e dos seus projetos. O Notion também. O Notion ele é a mais customizável de todas essas ferramentas. Ele até permite scripts, então você pode criar programas ou você pode encontrar programas na internet que pessoas fizeram para várias coisas, para calendário, para hábito, para tarefa, tem um monte de coisa lá. Ele é mais complexo de usar, por isso que eu não recomendo começar com o Notion, mas pode ser interessante para quem gosta muito de organização. Ele vai permitir mais controle, só que ele vai exigir mais tempo. Então comece de forma mais simples e não subestime uma agenda pessoal. Uma agendinha, um diário, um caderno que você carrega com você, que você consegue anotar. Então você pode usar para listar as tarefas, para listar horários, listar compromissos. Muito simples, tá? Pode ser qualquer caderninho de R$ 3, tem uns caderninhos pequenininhos que custa R$ 3, 80 folhas. Qualquer coisa dessas assim, tá? Você deixa lá do jeito que você gosta e você carrega e você anota lá. O fato de escrever no papel é muito bom, tá? Muito bom para a mente, assim, o que a gente escreve, a gente tem mais chance de realizar. Então fica essa recomendação, não subestime, tenha uma agenda pessoal e escolha, tá? Eu pessoalmente uso agenda pessoal para organização da rotina, para todos os meus dias, cada dia que eu tenho lá, eu organizo, eu tenho organizado o que eu vou fazer naquele dia, eu vou marcando, vou preenchendo o que eu vou fazendo, e o Google Calendar para tarefas fixas. Eu uso o Trello para projetos,
para organizar projetos que são um pouco mais amplos, para deixar as informações lá, e isso me ajuda a organizar a rotina também. Já usei o Todoist também, tá? Para checklist, é muito bom. O Notion eu já usei para projetos já, nunca usei para planejamento de organização pessoal, mas tem pessoas que usam, eu vou deixar vídeo na descrição de como que elas usam, e pode ser interessante também, tá? Então, agora a gente vai pro ponto, a gente está quase acabando a aula já, vamos para como montar rotina, que é algo que inclusive se combina muito com a última sessão de hábitos. Tá? Então, a rotina, para facilitar, a gente separa em períodos do dia, manhã, tarde e noite. Tá? Tem um pouquinho de overlap ali na manhã e na tarde, no período da manhã e do período da tarde. Então, as coisas que eu coloco aqui para amanhã, pode considerar também um pouquinho no começo da tarde, assim, um pouquinho depois do almoço, assim. Vou explicar melhor, né? Mas, que nem eu tinha falado antes, amanhã vai ser para o quê? Vai ser para as tarefas mais difíceis, porque vai ser quando o seu corpo, quando a sua mente vai ter mais disposição mesmo, tá? Então, como é que funciona a distribuição de tarefas da manhã? Primeiro que você vai tentar acordar cedo, não precisa ser super cedo, não precisa ser 5h30, 4h30, 6 da manhã, mas idealmente você vai acordar mais ou menos no horário que o sol nasce, tá? Isso é mais saudável pra gente. Tanto do ponto de vista psicológico, da gente começar o dia antes de todo mundo ou junto com todo mundo, né? A gente não começa o dia com as pessoas que já começaram o dia faz tempo, já estão além, assim, então a gente começa o dia cedo, a gente vai idealmente acordar cedo, só que a gente vai priorizar de 7 a 8 horas de sono, eu vou detalhar o sono ali quando eu for falar da noite, mas a gente vai querer ter dormido bem, a gente vai acordar cedo, a gente não vai ficar mais tempo que a gente não precisa na cama, então a gente vai levantar cedo e eu vou passar uma técnica para que acordar cedo fique mais fácil, tá? E que funciona, que eu testei e funciona. Então, assim, logo que você acordar, o que você vai fazer é você vai sair de casa e você vai se expor à luz solar. Parece aqueles negócios tipo, banho de sol e tal, holístico, não sei o que lá, mas é neurobiológico, né? Então, o que acontece é que quando a gente acorda, a gente geralmente pega o celular, que é uma luz, assim, ela é forte, só que ela não se compara à luz solar, tá? Então, a luz solar vai ser o que vai ajustar o nosso ciclo circadiano, né? O ciclo do nosso corpo, o horário do nosso corpo, que é um ciclo de 24 horas, tá? Se a gente sai da casa para um ambiente iluminado, né? E a gente recebe toda essa luz solar nos olhos, na vista, a gente vai ajustar esse ciclo, tá? E o nosso corpo vai se ajustar para acordar um pouco mais cedo no dia seguinte. Se a gente não pega sol, né? Se a gente só fica num ambiente escuro, se a gente não sai de casa, ou se a gente vai direto pro carro, né? A janela do carro, ela, apesar que fica claro, ou a janela de casa, ela para muito dessa radiação solar. O nosso cérebro vai demorar mais tempo para perceber que a gente acordou, que a gente já está ativo, a gente vai ficar cansado por mais tempo. Então, quando a gente acorda e a gente sai, né, e fica de 2 a 10 minutos fora, né, com base no Equador, assim. Então, para quem está tipo, na Dinamarca, quem está perto dos polos, precisa ficar mais tempo para receber o mesmo nível de incidência, o mesmo nível de radiação que vai te acordar. Quem está mais perto do Equador, né, ou aqui no caso do Brasil, pode ficar menos tempo e vai ter os mesmos efeitos, tá? Então, você fica de 2 a 10 minutos, isso vai te fazer acordar mais rápido, você vai se sentir menos cansado e vai ficar mais fácil de você acordar no dia seguinte, tá? Você vai acordar com mais facilidade. Então, fica esse conselho assim, funciona, porque vai ativar um pico saudável, tá? Um pico normal de cortisol, que depois vai parar a melatonina e depois, durante a noite, a gente vai aumentar essa produção e a gente vai conseguir dormir, tá? Então é por isso. A gente vai quebrar o jejum com um bom café da manhã. Então, um café da manhã que ele não tenha muito carboidrato, que ele tenha mais proteína. Então, algo com mais base em ovo, assim, né? Uma gordura boa, tipo abacate, castanha, coisa assim. E que você fique satisfeito, porque você estava em jejum durante a noite e seu corpo vai precisar de energia durante o dia. Tem algumas pessoas que fazem jejum e funciona, né? Mas não é todo mundo. Tem pessoas que não funcionam se elas continuam de jejum. E muitas vezes a ansiedade também é provocada pela fome, né? É algo fisiológico, não é algo psicológico. Tu tá ansioso porque tu tá com fome, teu corpo entra nesse modo de alerta porque, se alimenta, você precisa de concentração para se alimentar. Mas você tem alimento disponível, então coma logo no início do dia. Né? Durante o início do dia, isso aqui não é algo obrigatório. Mas para quem está meio depressivo,
Para quem está com muita dificuldade de começar as tarefas, um banho gelado é muito bom, porque ele vai liberar a epinefrina, né? Que depois vira dopamina. A dopamina, ela vai ser ali o neurotransmissor relacionado à motivação, antecipação e ação, tá? Então o pessoal fala que é do prazer e tal, isso tipo é errado. Essa sabedoria popular que a dopamina está relacionada ao prazer, ela está relacionada à motivação e à antecipação de algo bom. Então ela é essa moeda que o nosso corpo tem para agir, tá? Então, se a gente tem um nível baixo disso, porque a gente está meio depressivo, ou a gente não está dormindo bem, né? O sono ele regula essas coisas, a gente vai ter menos disposição para fazer essas tarefas, então a gente aumenta essa baseline de dopamina com um banho gelado, por exemplo. 2 minutos ali já bastam também, essa exposição ao frio, tá? Se você está num ambiente frio, pode ser ficar na rua também, mas não é algo obrigatório, tá? Mas também é algo mais rápido, né? Acaba sendo mais rápido que um banho quente, e você pode fazer em processos assim também, você não precisa ir direto no gelado. Começa com a água tipo um pouco fria e vai esfriando assim e vale a pena e ajuda na concentração, tá? E ajuda a aumentar essa baseline de dopamina, assim, no início do dia. Então vale muito a pena se você está meio depressivo, com sono ou com muita dificuldade de começar as tarefas, tá? Mas não é, tipo, obrigatório tomar banho gelado. Mas se tá com dificuldade, testa, que pode te ajudar. E você vai trabalhar na tarefa mais difícil e mais importante, e você não vai usar o celular antes de trabalhar nessa tarefa. Por quê? Porque, como eu disse, quando a gente começa o dia, a gente começa com biologicamente, né, o nosso cérebro ele vai querer se concentrar em alguma coisa. Então, quando a gente pega o celular, quando a gente liga a TV, a gente vai receber uma série de influências, então e os nossos circuitos neurais eles vão ficar ocupados com essa série de influências, ao invés então aquele poder assim que a gente tinha de concentração já se diluiu, porque já vai ter um monte de preocupações, né? Então tem um exemplo de um professor lá, brilhante assim, eu escutei lá no podcast esse exemplo, um professor muito, muito brilhante, um pouco esquisito, mas que ele entendia isso ao ponto que quando ele acordava, ele evitava, inclusive, olhar para outras pessoas, né? Olhar para rostos, olhar para coisa, para se concentrar no trabalho. Porque ele entendia que qualquer influência que a gente recebe no começo do dia vai gastar que é usando uma linguagem meio informal, mas vai gastar isso e vai diluir essa energia mental que a gente tem no começo do dia. Então não precisa ser tão extremo assim, mas o celular, principalmente. Não usar o celular, não usar nenhuma outra distração, conversa, assim, se você conseguir evitar, para focar. Depois que você fez uma sessão boa de trabalho, de estudo, você consegue, você pode fazer isso. Mas então, essa é a razão de não usar o celular. Porque o seu cérebro vai ficar ocupado com um monte de coisa, isso vai te distrair e talvez até mesmo coloque seu planejamento por água abaixo. Então, por isso tem que ter esse cuidado aí. Então, essa é a razão aí da gente escutar isso. Durante a tarde, né, a gente vai ter o almoço e tudo mais. E a gente vai continuar progredindo nas tarefas que a gente estabeleceu para a gente fazer. Idealmente, a gente vai começar a fazer tarefas cada vez menos desafiadoras. Então, a gente parte do mais difícil e no mais importante, né, no que mais vai ter resultado. E a gente vai fazendo coisas menos complexas, mas que ainda assim são importantes. Isso porque a nossa atenção, nossa força de vontade é um recurso finito, ela vai se desgastando. Então, quando a gente tem mais, a gente faz o que é mais desafiador. Conforme a gente vai ter menos, a gente vai fazendo coisas mais simples e mais importantes também. Então, a gente vai continuar progredindo nas tarefas. E durante o período da tarde, a gente vai adotar alguma medida para controlar o nosso nível de estresse. Porque é durante a tarde que o cortisol vai começar a se acumular, se a gente não cuidar. E isso vai atrapalhar a nossa noite de sono e vai dar aquela sensação de cansaço mental, sabe? De cabeça cheia. Isso aí é cortisol, é estresse. Então, a gente vai ter alguma medida para controlar esse estresse. Pode ser meditação, pode ser uma pausa um pouco maior de 30 minutos, pode ser alguma atividade recreativa, uma corrida, algum esporte, pode ser yoga nidra, que é um tipo de meditação também, que é um tipo de descanso, ou pode ser uma soneca também, mas em específico pode ser um tipo de descanso que você não dorme, mas que é um tipo de descanso que te dê essa capacidade regenerativa para você continuar. Então observa quando você começa a ter esse estresse e, e ao invés de continuar forçando e acumular o estresse, veja uma forma de controlar esse estresse. Né? Pode ser um banho quente, alguma coisa assim. E você vai fazendo tarefas mais simples, tá? Período da noite, muito importante. Porque o período da noite, essencialmente, a gente vai querer
melhorar o nosso sono, a gente vai querer ter uma boa noite de sono, né? Então, a gente vai ter alguma rotina ali para dormir. Então, um banho quente ele é bom para relaxar, para você se acalmar, e você vai ter alguma rotina para dormir. Então, isso aqui é muito importante, especialmente para quem tem dificuldade de dormir. Se você é uma pessoa que, tipo, só deitar e já cair no sono, tudo que você tem que fazer é ver se você está acordando com disposição, para então ir dormir mais cedo ou acordar um pouquinho mais tarde, né, e fazer aquilo lá de pegar a luz solar no início do dia. Mas para quem tem dificuldade de dormir, que isso aqui é mais importante. Então você vai ter alguma rotina, algum ritual que você vai preparar o seu corpo para dormir, né? Dormir é muito, muito importante. É no sono que os hábitos que a gente fez durante o dia, eles vão se fixar, então é no sono que o nosso cérebro vai se reconfigurar, que ele vai fortificar assim as conexões neurais. Então, o que você estuda durante o dia, ele vai ser fixado durante o sono, então você precisa ter uma boa noite de sono para isso. A atividade física, né? Se você fez musculação, se você correu, alguma coisa assim, vai ser durante a noite que o seu corpo vai se regenerar também. Então, é essencial. Se você está acordando muito cansado, se você está ficando muito cansado durante o dia, se você não está dormindo o suficiente, ou está demorando para cair no sono, ou acorda no meio da noite, você precisa resolver isso de algum modo, tá? Pode ser acordando mais cedo e fazendo aquilo lá que eu falei, isso já ajuda a dar uma regulada no sono, mas pode ser como uma rotina para dormir também, tá? Isso aqui, especialmente para quem tem dificuldade, é muito importante. Então você pode escutar algum tipo de música, tipo esse aqui, From Sleep, do Max Richter, só um exemplo. Você tem um ambiente limpo, lençóis limpos, fronha limpa, pouca luz. Então conforme começa a escurecer, no pôr do sol também você pode fazer a mesma coisa, funciona pelo mesmo motivo. Pegar um pouco de sol ali no pôr do sol, que é por causa da incidência solar. Então o tom de azul do céu, o tom de laranja com vermelho, né, seja manhã ou seja fim da tarde, que faz o nosso cérebro entender que é amanhã ou está ficando de noite, para o cérebro preparar isso. Então, durante a noite, evitar brilho de celular, brilho de televisão, né, melhor tipo um livro, assim, luz, é melhor luz embaixo, então deixar um abajur embaixo, não deixar tipo todas as luzes de casa acesa, né, se você precisa acordar para tipo, ir no banheiro e tal, ou levantar para fazer isso, não fica, tipo, não pega muita luz, não fica muito tempo na luz, porque isso tudo vai dificultar o seu sono, vai baixar a qualidade do seu sono. Então isso é uma coisa que você precisa avaliar, né? Se a sua qualidade do seu sono tá boa ou se tá ruim. E se tá ruim, melhorar a qualidade do sono fazendo essas coisas, né? Limpando o ambiente, deixando um ambiente um pouco frio, né? Não tendo um ambiente quente, ambiente fresco, fazendo e tendo um ritual, né? Um chá com um pouco de mel, alguma coisa para você realmente conseguir se acalmar, tá? Isso vai ser muito importante. E assim, uma boa noite de sono vai facilitar muito o seu dia seguinte, tá? Então, indo para o final agora, parte de hábitos, né? Por que é importante a gente falar sobre hábitos se a gente está falando de gestão de tempo e foco? Porque a maior parte do que a gente faz no dia são hábitos, não são tarefas conscientes. Então, 50% do que a gente faz ou mais, a gente está agindo com base em hábito, tá? Simplesmente com base em hábito. A gente não está fazendo esforço consciente, porque é o jeito do nosso cérebro economizar energia, né? Ele vai fortalecer as conexões neurais, isso fortalecido vai ficar mais fácil de a gente fazer aquilo lá. Então, o que é criar um hábito? É tornar uma tarefa qualquer uma tarefa mais fácil. então, escovar o dente, por exemplo, quase todo mundo tem esse hábito, né? Que bom, todo mundo tem esse hábito. Então, escovar o dente é uma atividade que é um hábito tão forte que a gente faz independente do lugar, que a gente faz de forma automática, que a gente acorda depois do café, a gente faz de forma automática, não existe esforço nenhum, sabe? Quando, mesmo numa emergência, mesmo se tu tá atrasado, é um hábito tão forte que tu vai fazer independente disso. Então, criar um hábito é simplesmente tornar uma tarefa mais fácil. E você pode fazer isso com tudo. E qualquer coisa que você vai fazendo com regularidade vai se tornando hábito, vai se tornando automático, porque essas conexões neurais, elas vão se fortalecer. É daí que surgem os vícios e é daí que surgem os maus hábitos também, tá? Então, é só um jeito, só antes, né, um jeito de resolver maus hábitos que você possa ter. Por exemplo, né, usar o celular de manhã é um mau hábito. Comportamentos que você não gosta, um mau hábito. Como é que a gente resolve isso? Tem várias pesquisas na área de psicologia, na área de neurociência, que pesquisaram a punição ou recompensa quando não faz, ou recompensa para fazer um bom hábito. Uma técnica boa
depois que você faz um hábito que você quer evitar, por exemplo, depois que você verificou o celular, ou depois que você fez algum vício, é fazer um bom hábito na sequência. Tá? Então isso vai fortalecer as sequências do bom hábito e a nossa mente vai parar de botar tanta ênfase naquele comportamento apenas. Então, digamos que tu verificou o celular quando estava estudando, tu percebeu isso, tu não vai se punir, dar um choque, dar um peteleco, sei lá. Não, tu vai guardar o celular e tu vai tomar água, por exemplo, digamos que tu tá com o hábito de tomar mais água. Tu vai fazer isso. Então tu vai fortalecendo um bom hábito enquanto tu faz um mau hábito. E isso, né, o jeito que vai funcionando é que o mau hábito vai perdendo um pouco da força que ele tem e você consegue focar mais no bom hábito. Então, às vezes você vai ter a vontade de usar o celular, mas você vai simplesmente tomar água, por exemplo, né? Isso ajuda, assim, acaba funcionando também. Então, eu vou passar um protocolo de formação de hábitos. O melhor jeito, né? Tem aquele mito, assim, leva 21 dias para formar um hábito. E, na verdade, é que depende da pessoa e depende do hábito. E a conclusão que eles têm é que leva de 21 dias até mais de 180 para formar um hábito, tá? Com base em vários experimentos, com base em várias pesquisas com candidatos, traqueando hábitos diferentes. Então, depende do hábito, depende da pessoa, depende da frequência que ela fez, depende da dificuldade que ela teve, depende de uma série de fatores, motivação da pessoa e tudo mais, mas uma parte ali funciona independente disso, assim, que é a parte dos mecanismos principais de formação de hábitos. Então, o protocolo ele é muito simples. Você vai elencar 6 hábitos que você quer construir, apenas 6, tá? Que é um número bem bom, bem razoável, né? Então, você vai pensar com base em experiências passadas, com base no que você sente falta, no que você sente vontade, no que você já tentou e talvez não tenha conseguido, e vai elencar 6. É bem simples, né? Então, a atividade física, estudo, trabalho focado, vamos ver um outro exemplo aqui, banho gelado de manhã, meditação, leitura, aprendizado de idiomas, vários hábitos, você com certeza consegue pensar em alguns. Aí você vai anotar, você vai escrever no papel esses 6 hábitos que você vai querer construir, tá? Que você quer construir, você vai se dedicar a construir e que é mais simples do que você imagina. É uma coisa que depende menos de esforço e depende mais dessa técnica daqui. Você vai realizar de 4 a 5 hábitos por dia. Realizou 6? Ótimo. Não se obriga a realizar 6 hábitos, né? Esses 6 hábitos. E os hábitos que você já tem, que já são hábitos, mantenha, né? Que se eles são positivos. Você vai realizar de 4 a 5 por dia e no final do dia tu vai anotar quais que tu fez. Então não é interessante, né? Por exemplo, atividade física, às vezes não é interessante você fazer todo dia. Né? Eu não gosto de fazer todo dia. Para muitas pessoas não compensa fazer todo dia nem compensar, porque o seu corpo vai precisar de descanso. Então você vai realizar de 4 a 5 por dia. Então talvez leitura, talvez eu não tenha lido todo dia, tudo bem, né? Mas se eu li em 5 dias da semana já está ótimo, isso vai tornar isso um hábito. Então ao final do dia você vai anotar quais hábitos que você fez e naquele planejamento lá que a gente estava falando lá atrás, na parte ali de gestão de tempo, você vai incluir esses hábitos aí na sua rotina. Então você vai ter mais ou menos um horário para fazer. Então de manhã é a coisa mais difícil. Você tem muita dificuldade de fazer atividade física, coloca de manhã. Para você é mais fácil, deixa depois. Tem dificuldade de trabalhar no começo do dia, adianta a atividade de trabalho. Então você vai elencar esses hábitos, você vai incluir na sua rotina. E, de novo, não precisa fazer tudo os 6, não é ideal fazer os 6, até por causa do tempo também, né? E você vai fazer esse rastreamento aí por 21 dias. Depois desses 21 dias, você vai continuar observando o que ficou fácil de fazer e o que continua difícil de fazer, mas você não vai incluir novos hábitos. Você vai simplesmente continuar a fazer esses hábitos ali que você tinha elencado. E continuar rastreando, assim, e o que ficou fácil de fazer, algumas coisas vão ficar bem automáticas de fazer, você não precisa nem contar mais. Tipo, banho gelado, já acostumei, já tomo. Meditação, já natural, já faço, então, por exemplo, né? Então, é assim que você vai fazer, tá? E depois de, sei lá, um ano, você pode pensar em novos hábitos. Mas por isso, então, escolha esses que você quer construir e vá fazendo de 4 a 5 por dia. Esse é um dos melhores protocolos, assim, é o melhor protocolo, muito simples de fazer. Não deixe de escolher esses 6 hábitos aí e fazendo, assim, e vai ficando cada vez mais fácil. Então, essa batalha aí do hábito, né, deixa o hábito um pouquinho mais fácil, se está muito difícil para ti, e foca em realizar de 4 a 5 aí por dia, não precisa pensar muito para fazer o hábito,
não gaste energia nessa barreira, né, nessa fricção que tem antes de fazer o hábito. Porque justamente conforme você vai fazendo, aquilo vai se tornando mais fácil. Então, não gaste energia nesse duelo mental de faço, não faço, porque aí você vai procurar desculpas para não fazer. Ao invés disso, defina de antemão o que vai ser feito, faça lá na hora, e isso vai ficando cada vez mais fácil. Beleza, pessoal? Então, aí na descrição do vídeo tem uma série de recursos aí para você se aprofundar, explorar. Tem esse mapa mental, tem alguns outros vídeos de referência que são legais, um PDFzinho do Lucas Maia Marcel sobre foco também. Espero que tenham gostado. Se você gostou, clique no gostei, comente e envie para um amigo aí. Quiser me marcar aí no Instagram também vai ganhar um bônus, quem me marcar lá no Instagram, é bem opcional vai fazer isso aí. E espero que tenham gostado, tá? Próxima semana aí a gente vai ter outra aula interessante também. E se não está inscrito no canal, se inscreva. Abração aí e até a próxima.